Bom, muito bem, sejam bem-vindos aqui ao TTS Supremo. Esse é o segundo vídeo tratando da One UI 7. O primeiro vídeo saiu no comecinho da semana tratando da galeria, da câmera e também das opções de IA dentro ali da galeria da Samsung, onde a gente consegue fazer inclusive a redução de ruídos dentro de vídeos. Então foi um vídeo muito bacana. O foco desse vídeo era mostrar o quão os trabalhos em acessibilidade prometidos pela Samsung em relação ao TalkBack não aconteceram. Então, tipo, isso levou uma galera a querer utilizar a Samsung. Tem uma galera fuleira com esse tipo de coisa acontecendo, até porque a gente está vendo o resultado de como é que o Talkback do Google tá. Então, integração com o Talkback, o Gemini, as descrições de imagem, o vídeo de semana passada, tive que dar uma emudecida aqui no meu leitor de telas do telefone. O vídeo de semana passada, de alguns dias atrás, ele serviu para a gente mostrar um pouco dessa coisa da descrição de imagem, como ela está atrasada, ao passo que também serviu para mostrar como tá bacana utilizar a inteligência artificial aqui no dispositivo, falando aqui de inteligência artificial nativa, sem precisar instalar nada. E indo nessa vibe de não precisar instalar nada, hoje eu vou mostrar para vocês o Internet, que é um navegador com o nome mais original que eu já vi da minha vida, navegador padrão da Samsung. Internet, que é um navegador até interessante, tá? Que ao contrário do que a gente viu semana passada, aqui no caso do navegador de internet a gente tem alguma coisa ali integrada com o Talkback, integrada com as ações do Talkback. Então é isso que a gente vai ver hoje, depois é claro da chamadinha no canal. Vamos nessa. Acessibilidade. Inclusão digital. TTS At 11Y. Bom, estou abrindo já ele aqui, tá, gente? E aí, o que a gente vai fazer, tá? A tela inicial dele, a princípio é uma tela inicial ali como de muitos navegadores, né? Então a gente vai ter aqui alguns atalhos rápidos, blá, 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 blá. Não vou dar muita atenção para isso hoje, afinal de contas a gente está vendo aqui nesse vídeo especificamente as funções de IA e como é que isso está integrado aqui com o leitor de telas. Beleza? Então, o foco é esse, mas vamos dar só uma passadinha rápida. O primeiro elemento aqui, então, pesquisar ou inserir é o campo de busca, onde a gente faz pesquisa e insere a URL. Aqui para gerenciamento de conta, e a gente chega com os atalhos rápidos. Então tem Google, Galaxy Shop, enfim, Galaxy Shop, YouTube, inclusive tem um monte de tutorial que saiu aí há muito tempo atrás usando esse navegador aqui de internet da Samsung para burlar aquela questão no YouTube, né, de não poder assistir vídeos ou ouvir as músicas em segundo plano. Então o pessoal utilizava aqui como forma de inclusive burlar isso, não precisar pagar o YouTube Premium, o navegador da Samsung para fazer essa paradinha de ouvir em segundo plano, né? Vamos lá para a parte inferior da tela. Como vocês sabem, na One UI 7 tudo foi derrubado ali para a parte inferior da tela. Então vamos pegar o primeiro item aqui, o canto inferior esquerdo. Voltar. A gente tem o botão para voltar. Legal? Avançar. Botão de avançar. Início. Certo? Assistente de navegação. Aqui é o assistente de navegação. Então isso aqui, esse vai ser um padrão ao longo de toda a interface gráfica. Onde tiver inteligência artificial, ela vai ficar centralizada na base da tela, ou seja, ao alcance ali do polegar. Então, bacana, né? Favoritos. Abas. E ferramentas. Eu vou abrir uma página qualquer aqui. Vou abrir aqui nas abas, eu tenho algumas abas abertas aqui. Mostrando itens 28. Tem até essa paradinha aqui de ativar modo secreto, né? Resiste ao próprio desligamento. Vamos abrir essa aqui, o ChatGPT resiste ao próprio desligamento. Vamos ver isso aqui. Vou clicar no centro da tela para mover o cursor do leitor de telas para cá. Legal. E aqui eu vou riscar para cima. Beleza? O que aparece? Resumir. Bacana. Ativar. Só tem essa função aqui de resumir. Essa aqui é uma função de IA. Beleza? Onde é que essa função de IA tá? Tá aqui, ó. Assistente de navegação. Assistente de navegação. Vou dar um clique duplo. Vou abrir. E aqui a gente vai confirmar. A gente vai conferir que nós temos aqui três opções. Traduzir. Resumir. Traduzir. Ler destaques em voz alta. E ler os destaques em voz alta, tá? Aqui
Vou fechar o recurso, vou clicar novamente no meio da tela. Estilo botim Vou de riscar arquivo para cima. Resumir. E vou dar 2 toques aqui para ela. Então, fazer esse resumo para mim em texto. Resumo. E aí, a gente tem o resumo aqui. Vamos clicar no meio. E a resquício de desligamento em testes. Descobriram que modelos de IA da OpenAI, como o Desmin, existiram a comandos de desligamento durante testes, cortando os scripts pra em caramba. diversas ocasiões. Ao contrário de modelos da Anthropic com Google e Shai, que obedeceram ordens, os da OpenAI demonstraram um comportamento de autopreservação. Muito bem, Atingir seu então objetivo. vocês perceberam Mesmo que ele isso fez um significasse resumo. ignorar instruções. Vou dar um toque duplo aqui com o dedo, aliás, encostar 2 dedos na tela para interromper a fala. Vocês perceberam então que ele fez um resumo dessa notícia para mim. É assim que eu tenho, por exemplo, me municiado de resumos de notícias para alimentar o Tech News, o Sergs, que é um programa que eu também apresento na Web Rádio União, que vai ao ar todos os sábados às 14 horas e com reprise aos domingos, às 3 horas da tarde. Vou deixar o link aí da página para quem tiver curiosidade de ver como é que é o procedimento do Tech News, né? Então é aqui que eu cato muitas das notícias. Tenho trabalhado bastante com a tecnologia, com a inteligência artificial para alimentar o programa, e vez por outra quem está acostumado ali a ouvir o programa vê que de repente eu acabo tendo que num determinado momento ali improvisar na leitura, porque não basta que a IA faça o resumo para a gente, né? Muitas vezes a gente tem que intervir e dar uma editada no texto, o que eu nem sempre faço, então de vez em quando eu tomo um pau da vírgula, né? Aqui, se eu quiser, eu dou um toque duplo com 3 dedos e faço a cópia, ou simplesmente risco para a esquerda, aliás para a direita, né? Copiar. E depois de copiar ele vai ter a opção traduzir, se esse for o caso, tá? Essa é a mesma função que a gente encontra aqui no assistente de navegação, além de no assistente de navegação. Clicar nele aqui, a gente também tem a opção, ó, na lista, ler destaques em voz alta. de ler destaques em voz alta. Isso tudo poderia estar ali nas ações, né? Mas enfim, tem o resumir, já é alguma coisa. A gente clica aqui em ler em voz alta, ela vai fazer o mesmo resumo, só que ela vai ler em voz alta, com o mecanismo que tiver configurado lá nas opções de leitura de texto da Samsung. Vou dar um toque duplo, ó, porque aqui tem um bug, tá? ChatGPT assiste ao próprio desligamento em Internet. Pesquisadores descobriram que alguns modelos de AI resistiram a comandos de desligamento durante testes, contrariando instruções explícitas para encerrar sua operação. Adicionar aos favoritos. As empresas tenham obedecido. A capacidade de alguns modelos da OpenAI de sabotar o próprio desligamento levanta preocupações sobre a segurança de sistemas autônomos. Com 2 dedos, que é o que a Apple chama de toque mágico lá, Mostrando né? itens 3 a 4 de 4. Toque mágico funciona aqui também para play e pausa, porque apareceu um playerzinho, ó, 1.5x. 1.5x, aqui eu mexo na velocidade de reprodução. Anterior. Reproduzir. Próximo. Traduzir. Painéis Edge. Então, o recurso é bem bacana. Vocês percebem que tem aqui um pequeno bugzinho. Ela lê um parágrafo, vem o leitor de telas tentando focar em alguma coisa lá. Aí ela segue lendo o próximo parágrafo, termina o parágrafo, entra o leitor de telas tentando focar em alguma coisa. Enfim, mas a função é bacana. O que não é bacana é essa falta de trabalho com o leitor de telas da Samsung, né? Vamos dar uma olhada numa paradinha muito legal que tem aqui em ferramentas. Eu tenho aqui várias opções, como por exemplo, ler em voz alta, complementos, compartilhar, downloads, histórico, página salva. E muitas dessas opções foi eu que coloquei aqui nesse menu. Beleza? E a maneira como a gente faz isso é muito de boa. Eu vou entrar aqui em configurações. Configurações internet. Já. Aí aproveitando enquanto eu entro aqui nas configurações para deixar o like, para deixar o comentário, a sua experiência aqui para dividir com a gente. Afinal de contas, essa parte bacana aqui do YouTube, que é funcionar mais ou menos como um fórum, onde a gente troca bastante experiência, então fiquem à vontade. Caso não sejam inscritos, por favor, né, deixe aí também a sua inscrição, vai ser bem bacana. O canal, de quando em quando eu posto conteúdo, sempre é uma palavra muito pesada. Aparência em menus. Que é aparência em menus, tá? Entra em aparência em menus, vamos lá no último item. Personalizar menus. Personalizar menus, legal? Vou entrar aqui personalizar menus. E aqui a gente tem vários menus que a gente pode mudar de posição eles. Colocar mais perto, mais ao alcance da gente, né? Deixa eu encontrar. Isso aqui funciona mais ou menos como uma tabela no Excel, tá? Aqui, ó. Resumir. O resumir, por exemplo, isso aqui são opções lá da IA mesmo, ó.
resumir, traduzir, Ler destaques em voz alta. tá? Ler os destaques em voz alta, isso aqui já está ali, né? Fechar a internet. Embaixo aqui vai Ler em voz começar a parte que a gente Fora do pode radinho. personalizar. Então, ler em voz alta, Complementos. complementos, Compartilhar. compartilhar. Das- Opa, Compartilhar. cortou? Downloads. Downloads. Aqui é que eu vou colocar algum item mais próximo aqui que fique, enfim, mais interessante para mim. Isso aqui tem o mesmo funcionamento de uma tabela, então eu tenho na linha 1, ó, Ler em voz alta. ler em voz alta, Complementos. complementos, Compartilhar. babá, Downloads. babá. O ler em voz alta, ó, Ler em voz alta. está na linha 1, na coluna 1. Pegou a manha? Você já fez algum curso aí de planilha de cálculo, você já está familiarizado mais ou menos com isso. Bloqueio de anúncios. Que bloqueio de anúncios? Eu vou pegar o bloqueio de anúncios Compartilhar. e eu vou colocar ele do lado de compartilhar. Ou seja, eu vou querer que ele seja o quarto item da linha 1, beleza? Então vamos achar aqui. Bloqueio de anúncios. Bloqueio de anúncios. Legal, eu vou riscar para cima. Mover o item. Mover o item. Toque duplo. Não há mover o item para a linha 3, coluna 1 da área. Cara, é muito fácil. Agora eu vou riscar para a esquerda. Mover o item para a linha 2, coluna 4 da área de ferramentas. Linha 2, coluna 4. Eu quero a linha 1, coluna 4. Então vamos riscando para a esquerda. Mover o item para a linha. Mover o item para a linha. Mover o item para a linha 1, coluna 4 da área de ferramentas. Mover o item para a linha 1, coluna 4. Na barra de ferramentas aqui eu dou um toque duplo. Página 1 de item movido. Bloqueio de Item anúncios. movido. Vamos voltar, vamos ser as Bloqueio de anúncios. configurações. Aparência em menu. Personalizar menus. Aparência em Aqui. Vamos de Lista novo no 19 menu, itens. canto inferior Ferramentas. direito. Toque Ferramentas. duplo. ferramenta exibindo itens. E aí a múltiplos gente vai ter aqui nas ferramentas. Ler em voz alta. Ler em voz alta. Linha, complementos. Coluna, Complementos. compartilhar. Compartilhar. Coluna 3. Bloqueio de anúncios. E olha aqui o bloqueio de Coluna anúncios. Então vocês vejam que a gente tem aqui um conjunto de situações acontecendo, né? Onde a gente tem uma otimização bacana com relação enfim, a inteligência artificial que a Samsung entrega pra gente, tá? Mas esse trabalho que é bem meia boca com relação à compatibilidade com o Talkback. Como eu mencionei para vocês, a gente vai fazer um vídeo aqui sobre edição de texto, tá? E isso vai ficar bem mais nítido, se bem que isso ficou muito nítido lá na galeria da Samsung, mas editar texto é um negócio importante, cara. Então, assim, vou mostrar um pouco disso, inclusive vai ficar esse próximo vídeo também como dica para quem quer aprender um pouco mais sobre como editar com eficiência, né? Utilizando leitor de telas. Então não percam o próximo conteúdo. A partir desse segundo vídeo vai ter uma playlist aqui no canal da UniUI, onde eu vou postando algumas coisas, né? Somente referente ao UniUI 7. Estamos aí já às vésperas de receber a UniUI 8. Vamos ver o que vai acontecer no meio desse caminho todo. Obrigado pela paciência de sempre, obrigado por ter acompanhado, se não tudo, pelo menos um trecho desse vídeo. Voltem sempre, até a próxima, tchau, tchau.